Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu volto aqui da cozinha, porque segundo bloco é dia da gente começar a pôr na mão na panela aqui, gente. Isso Ale, mesmo. começamos com amendoim? Com amendoim, olha. Ah, vamos ver a Vamos ver os receita? ingredientes. É tão Isso. rapidinho, cuidado pra não perder. Isso mesmo. Amendoim praline. Ingredientes: 2 xícaras de amendoim cru, 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras de água. Ai, gente, nós estamos aqui dando risada, né? Amendoim? Praline. Vou puxar. Praline. É, Praline. ó. praline, viu? Não é francês. praline, não. Praline. Praline. Ó, vou colocar aqui o amendoim, tá? É cru, Com casca e tudo. com casca e tudo, É tá? mais barato ainda, gente, aquele amendoim com casca Facinho e de tudo. encontrar em qualquer supermercado. Aqui, o açúcar. Aí vem o nosso problema, né, doutora? Isso. Ai, quanto açúcar. 2 xícaras de açúcar e... É 2, 2, 2. E 2 xícaras de água. Ai, Ok. parecido com a minha Fogo. pipoca. É, tá vendo? Aqui, ó. Agora eu vou acender o fogo aqui. Se eu quiser fazer com a castanha de caju, igual que a gente compra lá, tem um arominha aquilo lá de baunilha, Você de pode canela. colocar. Pode, né? Pode colocar, se quiser, colocar A canelinha. A canelinha pode colocar. E a baunilha eles costumam colocar também. Pra dar um arominha, É né? que eles colocam, como é industrializado, aquele eles colocam um concentrado de baunilha. Uhum. Que é uma coisa mais concentrada mesmo, não é aquele líquido que nós usamos aqui. Que é Aquela o essência, extrato artificial o- de baunilha, né? Isso. Você sabe que agora tá começando a vender esse concentrado de baunilha, né? Nossa, Tem uma eu tô- empresa que tá fazendo, eu já achei na internet. Ah, Custa carinho. É caro, mas é o mas é concentrado, não é o concentrado. extrato artificial. É, porque ele é não. grossinho até, né? Aquilo lá um pouquinho só já dá um efeito magnífico, assim, São na quantas receita. favas, não? Nossa, bem, nem fale. E aí, Ale, é só isso e vai mexendo? Isso, fogo alto, vai mexendo, porque ele vai começar a evaporar essa água, vai derreter todo o açúcar, e aí depois, quando começar a Vai ficar... começar a secar a calda, né? secar, a gente abaixa o fogo, porque aí ele fica todo, como você viu ali, Polly, Com ele vai açuquinha ficar grudando todo... nele, né? Ele perde o brilho. A calda vai açucarar, na verdade, e vai Isso, grudar. e aí ele perde totalmente o brilho. Aquele que nós encontramos em quermesses aí, Uhum. né, nas festas juninas, o pessoal coloca um pouquinho de corante vermelho. Uhum. Pode colocar o corante alimentício, tem o corante em gel e tem o em pó. Aqui eu tô fazendo sem corante. Ah, mais bom? natural, mais melhor. natural. Tem bastante açúcar, não precisa corante, não. É, tá bom demais. O gostinho é o mesmo, o que muda é só a cor. Celso, vamos fazer a pipoca já também? Vamos? Ai, a gente não pegou um bol pra pôr a pipoca depois. Ah, mas pode deixar que E a gente já acha pega. aqui no nosso, como que é, Celso? No Nosso 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 porão. aqui, esse Tem um porão estúdio aqui é gigante, imenso, né? gente. Vocês nem sabem, nem vou falar Gente, nada. essa pipoca é a coisa mais fácil que É existe muito no mundo. fácil, só tá? que tem que ter a pipoqueira. Pipoqueira. Só isso. Porque eu, lá em casa, eu fazia, né? Porque agora eu comprei lá na Siriana pipoqueira, na panela. E só com açúcar e tal, e dava. Mas Mas, dava assim, uma às vezes queimadinha, queimava. Então tinha que dar sorte. Mas na pipoqueira não tem erro. É como você falou, é tudo 2 em 1, né? Aqui eu pus meia, então assim, meia xícara de milho, meia xícara de açúcar, meia xícara de água e 1/4 de óleo. Se você quiser mais, 1 xícara. Eu faço com a xicrinha de Uma e café, meia. que é facinho de medir. Então eu Ah, coloco também. lá Isso. 2 xicrinhas de café de milho, 2 xicrinhas de café de açúcar, 1 de água Opa. e 1 de óleo. A medida é essa. Eu aprendi com uma amiga minha, a Cida, até um super beijo, Cida, lá, que trabalha com o G Nunes lá, Só colocar cabeleireiro. tudo. Ela faz na xicrinha de café, também. É. Duas de. Então é assim, ó. A mesma medida de pipoca e de medida. açúcar, metade da medida de água e metade da medida de óleo, tá? É. 2 xicrinhas, então, se você puser 2 xicrinhas de pipoca, 2 de açúcar, 1 de água, 1 de óleo. Olha lá. Decorou, acabou. Duas É, panelas em ação aqui, hein? Aqui, Aí ó. deixa aqui, ela vai derreter, cozinhar, É. cozinhar, e começa a estourar, e você só mexe. E assim, deixa aqui, eu fiz, deu certinho. Você deixa, ela vai cozinhar, que nem você falou, começa a evaporar a caramelo. água, sozinha, não mexe, deixa aqui. Quando começar a estourar a pipoca, aí você começa a mexer com a pipoqueira Baixa o espera, fogo e vai. e vai embora. Bora.
Tem Fácil, que né? levar. Fácil, Muito né? fácil. E não fica uma delícia de E são pipoca? receitas Nossa. práticas pra gente fazer, né? Aqui aquela pipoquinha que você falava comer uma só. Aham. É, Aham. não consegue, não consegue. Porque ela não Pronto, ó. fica também muito doce. Não Não. fica. Isso mesmo. É Não bem fica. E legal. sabe o que dá pra fazer com essa pipoca? Sabe aquele pirulito de pipoca que a gente vê nas festas infantis pra decorar a mesa? É, porque ele une, né? É, só Corn que aí pop. vai queimar um pouco a mão, tá, gente? Mas vai fazer o quê? Você tira ela da pipoqueira, ela queima a mão. Aí você vai pegando, sei lá, põe uma luva, não sei. Pega aquele palito de sorvete e vai juntando a pipoca, fazendo uma bolinha Uma e coloca bolinha o palito e no coloca meio. o palito Aí no você vai ver, meio. na hora que a gente tirar ela, se puser no bowl, você deixa secar, ela fica com o Quando você formato tira, do bowl. ele fica no formato do bol. Depois É. quando ela seca, você Se sai você fizer tudo, ainda assim, com um né? pouquinho de corante daqui, vai ficar aquela pipoca vermelhinha, depois A pode cor que fazer você quiser. azulzinha. Aí você vai fazendo Você já aquelas fez em árvores de casa pipoca. colorida, mas você fez com o quê? Com Groselha. groselha. Aí, Com groselha. Altera Fica- o sabor também, fica com É, saborzinho fica da delícia. Gostoso também. Delícia também, gente. mas não tem erro essa receita não, viu, Poliana? Legal mesmo. Muito boa. E não Bom, fica muito doce. enquanto a gente fica mexendo as panelas aqui, eu vou mexer lá no artesanato, que agora é só esperar ficar pronto isso tudo aqui, que é tudo muito bom. Dura que pipoca, amendoim, enquanto a gente não vê fim, não para de comer, não né? para, não para. Ai, não consegue gente, comer tem só que ter um. muita concentração, assim, muita força de vontade Muita. pra parar de comer a pipoca e falar, não quero mais. Mas vamos ver. Vamos testar hoje como é que tá a força de vontade. Bom, a gente vai ensinar hoje a fazer esse pano de prato aqui, gente. Olha que lindo. Esse bordado tá feito aqui com fita. Depois tem um pontinho aqui, que inclusive a Sueli ensinou já a gente a fazer esse pontinho. Como que ele chama mesmo? É o pontinho mosca? Pontinho mosca. Tá bom, gente? Não E sei tem se tem esse gente aqui falando. também que ela já ensinou a gente a fazer, inclusive Isso, com as um haste. pérolas, tá? Pontinho haste. Muito legal. Bom, pra gente começar a colocar a mão no artesanato, anota então os materiais para fazer essa técnica. Manacá da Serra. Materiais: um guardanapo com faixa para bordar, 4 metros de fita número 1 verde, 75 centímetros de ponto curva amarelo, 80 centímetros de fita número 9 azul claro, 1,60 m de fita azul royal, 80 centímetros de fita número 2 rosa bebê, linha verde para bordar, pérola número 4 na cor amarela, pérola número 5 azul royal, arroz na cor fruta-cor, isqueiro, lápis, agulha de mão e linha na cor da fita. Muito bem. Se você não anotou todos os materiais, não tem problema. Nosso site tvclaré.com, tudo lá para você conferir, tá bom? Passo a passo no TV Claré Play, no programa na íntegra que a gente disponibiliza também. Como começamos, Rafaela? Pois é, né? Essa aqui é a fita que nós vamos usar, é a fita número 9, né? A gente vai Como usar a gente está esse molde. fazendo o manacá, que é azul, roxinho, lilás, vai mudando de cor, né? Então a fita azul. Isso. A gente vai usar esse molde aqui, né? Que eu Como é? passei a medida. Dá para fazer no papel, dá né? pra fazer no Lógico, papel, que você né? trabalha Isso. muito com ele, então Como eu já trabalho fez no material que não vai se perder, Mais resistente, gente. que eu corto ele a laser. Quanto tem aqui? Ele tem, acho que é 13 por 12. 13 por 12, se não me engano. É, 13 Bom, por a 12. gente coloca lá as medidas certinho para você e você faz ele no papel para você poder começar. Depois, se você quiser fazer um definitivo, aí você arranja um material aí, um papelão, né? É uma coisinha mais dura, né? Um material durinho. Isso. Como a gente corta? Então, é só posicionar aqui, né? Aí, né? Bem assim. Aí a gente vai riscar, né? Com o lápis, né? Eu risco com o lápis. E assim, aí é pra aproveitar a fita, né? Aí você vai virando. Aham. Uma pra cima, uma pra baixo. Não ter desperdício, hein, minha gente? Pra não ter desperdício. Isso que eu vou cortar é É. cada uma pétala, seria É isso? isso. Cada um, Cada cada medidinha risco, do uma molde, redonde, uma pétala. uma pétala. E eu vou precisar de Isso. quantas pétalas para fazer essa florzinha? São 6 pétalas por flor. Seis. Seis. Da mesma cor, Da porque mesma é a manacá. cor, Se eu quiser fazer uma isso. flor diferente, aí Diferente, posso né? pôr Você pode uma de cada cor. cor. E aí vai da imaginação, né? Muito bem. Isso. Então a gente vai cortar Aí vai agora. cortar, né? Eu corto. E a fita precisa daquele tostadinho assim? Isso, sim. Aí eu passo, Chama o né? bombeiro, minha gente. Olha lá o fogo. Ai, meu Deus. Aí eu passo isqueiro, mas sempre com o fogo de baixo, com a parte azul do fogo. Porque a olha parte lá. azul do fogo, ela não derrete, ela só sela.
olha a dica. tá? Na hora que você vai selar, então, com a fita no artesanato, para qualquer trabalho, hein, gente? A vela também tem a parte azul. Também tem a parte azul. Então, você usa a parte azul da Sempre chama. a parte azul da chama. Bem encostadinho Porque é no bem isqueiro. encostadinho, porque tá vendo? Ó, ela não derrete, ela só sela. Se você pôs mais pra cima, ela vai Queimar. como? Ela vai queimar todinha a fita. Ah, meu Deus. Entendeu? Gostei dessa dica, hein? Não sabia disso, não. É boa dica. Fui Qualquer aprendendo, fita, né? Eu preciso fazer esse trabalho, senão ela vai desfiando com o senão tempo. ela vai desfiando. Como a gente Isso. vai usar nosso pano de prata e vai lavar, né? Vai lavar na mão, mas mesmo Vai assim, lavar né? mesmo assim, né? Pode ser. Colocar na máquina, viu, gente? Lava na mão, com cuidado. Você sabe que a Jane falava pra mim, não pode, depois de um tempo que você já usou, enfia na máquina que eu garanto, não cai. Né? Tem certas flores que não caem mesmo, né? Se você for bem presa, né? Bem Uhum. costurada. Ela, não sei não, a minha avó, toda vez que eu vou lá, ela fala, olha, filha, tem seu primeiro guardanapo ainda aqui. Nossa, ela vai lá e pega, tá todo bonitinho ainda, porque foi um outro tipo de trabalho, né? Uhum. Ela foi trabalhada na próprio guardanapo, né? Então é por isso que às vezes também não sai. Uhum. Então Quando vai faz do com capricho, carinho né? também, né? Isso, vai do capricho. Vai de cada um, né? Essa cor que você tá usando é azul, É o azul royal, azul royal. né? Vamos riscando, vamos cortando, minha riscando. gente, ó. Já temos 3. 3, né? E se eu quiser fazer menorzinho, então, fita número... A número 5, Uhum. é só você diminuir, né? A largura. Daqui você também dá pra usar a mesma. Dá pra usar o mesmo só molde, que, né? Só que Sempre a fita vai ser colocando menor. a fita menor, né? Vai faltar mais uma. E usa sempre pouca deixo fita, faltando. né? Olha só. Usa Usou super o que de pouca. fita aqui? Uns Usa 80 centímetros cada flor. 80, assim? Isso, É 80 bom você ir centímetros. calculando quanto você gasta É, para pra cada gastar. flor, para você depois saber colocar o preço no Isso. seu produto, tá, gente? Sim. Porque senão daí gastou mais do que você tá pensando e aí coloca um preço muito barato. É. Muito bem. Todos cortadinhos. Todos cortadinhos, né? Esse a gente já queimou. Seladinho. E ele fica fica áspero, mas sem muito volume aqui Esse você não queimou. Aham. Achou um. Achei. Sabe que eu sou ligada nos detalhes aqui, né? Ah, sim, sempre. Esse você não queimou. Porque a gente sente aqui quando Sente passa que a ele mão, fica gente, que isso. fica ásperozinho, Ele tá? fica asperzinho. Mão na massa. Mão na massa. Cortamos todos. Cortamos. Já selamos com Isso. isqueiro. Agora é a montagem dele, né? Então eu sempre pego assim, ó. A parte menor pra cima. Uhum. Aí você vai encaixando. Vamos fazer, Sempre será que a gente consegue isso. fazer aqui? Quer que eu ponha um pano branco no fundo para ficar mais fácil, produção? Vamos pôr esse aqui? Isso, pode pôr. Vamos pôr. Senão o pessoal de casa não vê, vai depois chegar aí eles a vão, fita escura, né? Devia ter trazido a fita vão ficar clara. bravos comigo lá. Então, Isso. parte menor para cima. Pra cima, né? Aí você só vai, todas elas ficam pra cima, então você só vai encaixando. Tá vendo, ó? Uhum. Sempre com um alfinetinho, né? Põe o Pra alfinete. facilitar na hora de costurar, né? Muito bem. Né? Assim. E aí você vai virando e vai encaixando. Né? É um quebra-cabeça, né? Uhum. Isso é bom pra memória. É bom para deixar o pessoal calminho, né? É, não deixa fica calminho. estressado, gente. Tem problema de AVC Não. daí, É. né? Tirando a parte genética, que a gente não tem como fugir, que a Não genética é tem. nossa mesmo, daí a gente tem um prejuízo a mais para correr, né? Aí o que a Verdade. gente agrega? Os nossos estresses, as nossas bobagens que a gente fica passando nervoso, né? Então vamos relaxar com o artesanato. Isso, relaxa muito, viu? Vai Às juntando vezes, quando eu seis, tô né? nervosa, eu vou lá pro meu cantinho, já Não dá pra volto. colocar, porque a gente coloca as ideias em ordem, gente. Porque a gente Já. tá fazendo uma coisa com concentração, mas eu sou daquelas que faço duas coisas ao mesmo tempo. Tô fazendo eu alguma também. coisa aqui, a cabeça já tá lá, ó. É, Então consigo colocar o pensamento em dia. dá pra esquecer do mundo, ó. Dá. Aí tá, aí colocou a última, agora vai encaixar a primeira com a última. Uhum. E a Né? pipoca tá estourando. E o Tá cheirinho tá escutando? batendo. E, ó, Tá estourando, pipoca. E o cheirinho tá bom.
Aí Não é é? só, tá vendo? Ela fica meia... Assim, né, com volume mesmo. Volume assim mesmo, né? Aí a gente coloca Posso a fazer a linha. mão? Não Oi? precisa pela máquina, nada? Nada, Olha que beleza, na mão. gente. Tudo artesanal, tudo mesmo. Tudo na mão. Tudo na mão, não tem nada. Aí você coloca uma linha da mesma cor na agulha. Uhum. Aí só vai Fazer alinhavando o contorno na parte de cima. naquele que eu juntei com a Isso, alfinetinha. na parte Que foi é juntado. o... Pra cima e pra baixo vai ser um alinhavo, isso, gente. um alinhavo mesmo. E às vezes eu fico simplificando, porque o pessoal de casa fala, Ó. mas eu sei o que é alinhavo. Olha, eu tenho que explicar pra quem não sabe. Quem não Né? sabe, Porque né? tá começando, vocês têm paciência, hein? A Aí minhoquinha só que a gente vai. aprende. Aí faço na volta Na toda. volta toda. Mesmo onde não tem duas fitas juntas. Isso. Né? Você vai puxando e vai tirando O o alfinete, né? Pra não machucar. Né? Tudo bem. Enquanto a Rafaela tá aqui no alinhavo, no pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, a gente vai pro intervalo rapidinho, tá bom? E depois vamos ver a pipoca, já tá pronta. Olha lá, o Celso já até tirou da pipoqueira, gente. No Aqui, próximo ó. bloco eu mostro pra vocês, tá, Tá bom? Já tá dando bonito água na boca aqui. Oh, demais. meu Deus, que vida difícil, hein? É um minutinho, a gente volta já. Delícia. Não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta e a gente volta com o nosso bolo de pipoca. Ai, que delícia. O Celso não falou que eu não falei pra vocês que gruda tudo e dá pra fazer aquelas pirulitos de pipoca, gente? Olha, ele gruda no Na bol. hora que ficou pronta, já molda. Só tem um problema nisso aqui. Pra comer Não agora dá começa a pra comer. cair. Depois a gente volta pro Ah, a bolo. gente Porque dá um se a gente jeitinho. começar a comer aqui, ela vai esfarelar tudo. A gente dá um jeitinho. Mas tá boa, né? E olha, Nossa, não muda a cor da pipoca, ela fica com sem um caramelinho corante. mais ou menos, tá? E ela não fica muito doce, porque não é toda a pipoca que fica com açúcar. Tem umas que tem Exatamente. menos, umas que tem mais. Mas é isso. boa, Por isso né? que fica gostoso, não é doce Não é de doce. doer, não. Dá pra comer Essa é tudo. aquela que você come o bol inteiro. Come, Com uma... come. Dá uma dorzinha na Não consciência é? depois, mas a barriga Mas- agradece tanto. A lei e o teu. Olha aqui, aqui eu vou dar Ó. uma dica. Ó que cor bonita que tá isso aqui, hein, gente? Tá diferente desse aqui. Tá diferente, porque É, aqui já eu aprontou aí. coloquei um pouquinho daquela essência de baunilha líquida. Que a gente E a compra gente- no mercado. É, aquela Isso. comum mesmo. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Já dá aquela cor mais dourada, que é aquela corzinha que o pessoal faz, aquelas amêndoas, aquelas nozes, Nossa, que já né, saiu no um Você entra no shopping, shopping e já toma um pá que daquele é cheiro. caro. E aí, ó, você pode estar fazendo aqui, ó, olha que bonito que fica. Acho que um cone pequenininho tá uns 15 reais, né? É Por aí. Por aí, Claro, por claro. aí. Faz em casa, fica mais barato, gente. Compra Cheiro de amêndoa. festa junina, gente. Nossa, Ó, que coisa delícia. E o Com- cheirinho, ó. boa. Cheiro de festa, né? Aviatório, festa assim, quermesse, né? Festa. Aquele É, cheirinho. festa. Cheiro Gostoso. de festa. Cheiro de festa. Cheiro de gordice. Ó, daqui a pouco eu vou abaixar aqui, porque ele começa a perder o brilho, aí a gente abaixa. Você me chama, Lê. Tá bom. Eu vou voltar aqui pro nosso bate-papo. Como é duro resistir essas gordices, né? O cheiro tá encantador, né? Ainda mais esse horário. Com fome ainda? A gente quer comer até, eu falo, passou um anão aqui, eu mordo o cotovelo dele. Que fome, gente. Ai. Tô trabalhando, viu? Vocês vão ver, muito em breve será uma nova pessoa. A Neuzinha Santos do Vila Nova, um beijo pra Rafaela. Quero deixar meus agradecimentos à doutora Daniela. Além de ser uma médica excelente, também é uma pessoa de coração gigante. Que Neuzinha gostoso. Santos. Obrigada, Neuzinha. A Jani, lá do Santana, parabéns, Rafaela. Você é um doce de menina, muito caprichosa. Ó, sucesso, hein, Rafaela? Estreando aqui já com muitos beijos. O Fábio, marido da Rafaela. Parabéns, super A beijo. declaração de amor. Olha lá, ai, que lindo, gente. Agora aqui uma pergunta. A Estela Nadine, também tá sempre ligadinha com a gente. Verdade. O esposo, ela tá contando a historinha aqui. O esposo teve um AVC hemorrágico. Ele não fuma, não bebe, é calmo, mas e não fazia parte do grupo de risco, entre aspas, né? Ele estava dentro da farmácia da Santa Casa e o atendimento foi imediato. Ele passou por vários procedimentos, embolizações, graças a Deus, como ele tinha um cuidado com a saúde, não teve nenhuma sequela. Voltou a trabalhar normalmente, isso há 10 anos.
Isso é difícil de acontecer? É raro? Não existe, a gente tem bastante casos de excelente recuperação. Quanto mais rápido você atuar, melhor prognóstico do paciente. Agora, às vezes as pessoas falam assim, eu não tinha fator de risco. Às vezes a gente tem no cérebro o que a gente chama de malformação arteriovenosa. Tá? Que a gente não sabe, Que a gente não sabe. Então, são pessoas que têm dor de cabeça, tomam uma medicação e não vai investigar o que tem. Na verdade, imagina que é um emaranhado de vasos, como se fosse um novelinho de lã, tá? Só que é mal formado ali. Então, aquilo pode ter... Não tem ali o formato direitinho para passar. Não tem anatomia do sangue, direito, né? Exato. Então, na verdade, são vasos mal formados que eles podem se romper mais facilmente e dar um sangramento. Existe o que a gente chama de aneurisma, né? Então, é uma fragilidade da parede do vaso, formando uma bexiguinha e com o aumento da pressão, o estresse, a ansiedade, a gente pode romper essa bexiga, que é o famoso aneurisma. É um sangramento muito grande com risco. Então, depende muito do que aconteceu, aonde aconteceu, a patologia realmente que está levando e o quanto esse paciente é um paciente que não tem fatores predisponentes e que melhora muito o prognóstico dele, né? Nós vamos dizer assim que o marido aqui da Estela cuidou, fez a parte dele, daí... Socorrido rápido. Foi socorrido rapidamente, que já é uma, né? E era uma pessoa saudável, sempre se cuidou, não bebia, não fumava, então a recuperação é muito melhor. E aquilo também no psicológico, né? Falou, não aceito isso pra mim, vou lutar com todas as forças que eu tenho, mais um pouco da família junto, para recuperar. O apoio da Estela, né? Para não ficar com sequelas, né? Sim, perfeito. Porque quando a gente fala de sequela, a gente tá falando do quê? De todas as sequelas cognitivas e motoras. A pessoa pode, depois de ter um AVC, não falar mais, ela não pode, andar mais. Ela pode não falar mais, não deglutir mais. Não engolir, então, né? Que é o engolir. Na verdade, são pessoas que vão colocar sonda e depois dessa sonda vai ser colocada uma sonda gástrica, né? Para colocar a dieta. Então, imagina a gente sentir o cheiro, ver coisas saborosíssimas e não poder se alimentar. Não tem mais a função da boca. Engole, aqui, né? não engole, não consegue engolir. Sequelas cognitivas, então dependendo da área que pega. Então, se você tem um AVC na parte frontal, você fica frontalizado. Então, o que é frontalizado? Agitado, momentos eufóricos, momentos de apatia em relação ao sentimento, mudança de comportamento. Então, a pessoa era calma, era tranquila, de repente uma pessoa irritada, agitada, agressiva. Ou ao contrário. Pode ficar uma pessoa mais tranquila, mais calma, né? E as limitações, tanto de memória quanto cognitiva mesmo, estar apto para a vida civil ou não. Tem pacientes depois do AVC que não têm a capacidade de se cuidar e resolver problemas da sociedade, né? Gente, trocar de roupa, tomar banho sozinho, né? Poder sentar no sofá, levantar do sofá na hora que quer. E até a parte jurídica, cozinha, né? Tomar uma água, ou então tá tudo bem com a função motora, mas ficou alguma coisa ali que não consegue mais ter a responsabilidade de ir ao banco, de pagar uma conta. Sim, não consegue deambular, não consegue andar, ir até o banco. Ou não consegue escrever, porque perdeu a função da mão, a parte motora, não consegue. Então, você tem que preparar. E esses trabalhos todos que vocês estão falando é muito bacana para a gente estimular o paciente. Trabalho manual, é importantíssimo esses trabalhos manuais para estimular o paciente. A, de repente, estar numa cozinha ajudando a parceira a separar os grãos, né? Mexer Nisso uma ele vai estar testando movimentos finos da mão, o cortar, o alinhavar, entendeu? Tudo isso é muito importante. Então, a gente pode recuperar um paciente de AVC com 1001 funções aí. Então, não tem um tratamento específico. Aí, quando tem um paciente com pós um AVC, tem que estudar cada caso, é individualizado mesmo. No geral, quando você tem um sangramento, se o sangramento é muito intenso, é cirúrgico. Tá, então a gente opta por ir lá, abrir a parte craniana, chegar aonde está tendo sangramento, se for um aneurisma, clipar um aneurisma, se for um hematoma, conter o sangramento, aspirar o sangue. Se for alguma coisa que é embólico, que é um entupimento, introduzir medicação para isso. Então a gente tem vários tipos de tratamento para que a gente possa fazer. E assim, quanto mais rápido, melhor a sobrevida do paciente. Então, o paciente, imagina o seguinte, ele está agora, nesse momento, fazendo AVC, começou a ter dificuldade, ele chegou no hospital, é feita a medicação, rápido você consegue reverter esse fluxo cerebral. Se você está em casa, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou ver se eu melhoro, porque todo mundo fica esperando em casa, eu vou melhorar. Né? E aí, essa isquemia está se alastrando e está lesando o cérebro, coisa que você não recupera mais essa parte da circulação. A gente tem que ficar preocupado, né?
sobre afinar o sangue. Tem aqueles remédios e tal, Sim, né? o AS, o famoso AS que a gente Então, chupava quando era criança, mas- e vivia de narizinho Mas isso sangrando, vale né? pro neuro Sim, também. sim, Não a só gente- pro cardíaco, mas Não, pra a gente neuro utiliza também. muito, Ah. né? O É bom AS, mesmo. clopidogrel, Diariamente, né? E tomar, algumas medicações são feitas endovenosas na hora do Mas tem que AVC. Não, mas pensar, pra tem que pensar prevenir, também se assim. precisa Pra prevenir. tomar. É, então. todo mundo quer tomar um acizinho porque depois de tem uma aquela certa coisa, idade, mas assim, tomar tem todo seus riscos dia. também, a parte gástrica, O alguns estômago, né? risco de É. sangramento. Se Então você tem tem um que... problema de estômago como uma úlcera, Exatamente, aí pode. gastrite, Exatamente. levar tudo A isso. gente não pode fazer nada sem perguntar pro médico antes, viu? Não pode, não pode, não pode. Nem ficar É. tomando muito de pirona, que a gente tem lá na gaveta. É. Ai, tô com uma Eu dorzinha. tomei hoje. Como que eu devo me preocupar com relação à dor de cabeça? Porque todo mundo tem dor de cabeça. Todo mundo. Eu tava numa fase aí que tava gastando a cartelinha daquela marronzinha, parece chocolate. É. Indo assim, Mas ó. confete? Né? Nós Quando temos... que essa dor de cabeça me preocupa? Ah, eu tenho uma dor de cabeça, mas assim, eu dou uma descansadinha, passa. Tomam lá um analgésico comum, passa. Quando que eu tenho que deixar de usar esse medicamento e começar a me preocupar? Dor de cabeça, você tem 300 causas de dor de cabeça. Na verdade, você precisa excluir. Então, assim, Tô o ideal cansada. não é para ter dor de cabeça todo dia. Então, eu pego o paciente que fala assim para mim, eu tenho dor de cabeça há 10 anos todos os dias. Isso não é comum. Então, na verdade, teria que ter sido feita uma investigação para a gente ver qual é a causa. Eliminar fatores que levam dor de cabeça. Dor de cabeça, irregularidade alimentar, irregularidade direito. noturna, não dorme direito, ou pego o final de semana, vou tirar o domingo para dormir o domingo todo. Motivo para dor de cabeça. Alimentar, fatores que levam, né? Então, Abusei, comi bebida demais. alcoólica, café, Coca-Cola, chocolate, leite derivados, frituras, linguiça, salsicha, salame, os embutidos, comida chinesa, japonesa, que Coisa tem os boa. nitritos, né? O shoyu. Na verdade, tudo que é delicioso. Tudo que é Alessandra, delicioso. nossa, Tudo coisa vai boa, fazer. só Só falou que- coisa Sei, boa. eu agora. fiquei nervosa agora. Só que a gente exagera, né? Não precisa ser, pode Dose comer. Homeopáticas, não, a gente não consegue essa dose homeopática, É, mas... mas- Do Não comer pode aos abusar. poucos. Eu falo assim muito aqui na Não nossa todo cozinha, dia, né? Que eu não sou nada, eu não sou a favor do radicalismo, né? Tipo assim, corte a farinha branca, corte o Corte a açúcar. lactose. Eu acho assim que tudo tem que ser na medida, né? Então assim, Tirando quem não pode realmente. A Ah, não intolerância, lógico, quem lógico. realmente tem uma intolerância, Aí, uma seja diabetes, física. alguma posso coisa com assim, açúcar né? porque tem diabetes. Aí não pode, né, Mas gente? Nem um pouquinho. tirar a medida, né? Então, tipo assim, olha, tem uma torta de chocolate, que delícia. Você não vai comer a torta inteira, você vai comer um pedaço Não da deveria, torta. né, Então, gente? é saber dosar isso, né? Eu acho que entra muito por aí Vai também. comer essa- todo dia também. E dor né? de cabeça tem um fator genético, você Também. herda. Então, assim, minha mãe e meu pai têm dor de cabeça, eu acabei herdando as dores de cabeça que Olha, eles têm. Aí você tem os fatores predisponentes. Tem gente que come, não é comida, é o nervoso. Nervoso, ansiedade. Ansiedade. Eu tenho uma paciente que ela viajava, ia muito para o exterior e ela achava que era a hora que ela chegava no país, ela ia comer. Na verdade, era a tensão Do avião. do avião, Descarregar o na pânico que ela comida, tinha né? do avião, que ela chegava toda contraída, tensa, doendo a dor, tendo dor de cabeça temporal, que é bem comum, onde a gente trava. Aham. E aí ela colocava a culpa na comida. E não era comida. Olha, não era na verdade, comida. ela podia comer tranquilamente. Era a tensão, Era era o tensão, pânico que tinha. é. Então você tem que descobrir Se qual a é gente o fator. dorme mordendo, né? Aquele bruxismo. Aí que tem a dá. plaquinha pra gente Então, colocar e é, relaxar. eu né? tenho uma. Cada hoje, cada hoje. Tem que Eu ver sou se o adepta. criado mudo não tá usando. Eu sou adepta da plaquinha. Então, ok. assim, é lógico que é um paliativo, não é, né? Até como a minha dentista querida Desirê Casella fala, é assim, Alessandra, você precisa usar naqueles períodos que nós estamos mais tensos, no trabalho, algumas coisas acontecendo, né? Fora na do- vida, né? Familiar, enfim. Quase a gente vai Quase usar todo dia, Mas, né? mas é um paliativo. Você tem que buscar uma alternativa, uma que Um seja yoga, uma yoga, Relaxamento. um né? relaxamento, né? Que essa é uma Sim. coisa para Pra você lidar- realmente estar cuidando da causa. A lei né? da compensação, Físico, né? né? A Isso. gente faz e não compensa. Então, a lei da Exatamente. compensação. Fez muito exercício, carregou peso, a coluna, nas costas. vamos fazer alongamento. Tá comendo muito, Exatamente. vamos equilibrar. É a lei da compensação. É. E cada um sabe aonde, né, a sua dor de cabeça pega. Eu penso, eu tinha uma enxaqueca seríssimas, assim, gravíssimas, não sabia por quê, que descobri.
foi só parar de tomar anticoncepcional. Sim. Olha só, tá vendo? Que... A enxaqueca foi embora. Grosseiramente falando, o anticoncepcional ele pode engrossar o sangue. Isso bem grosseiro, para ficar fácil o entendimento, do pessoal né? entender, então, isso. assim, vai sentir a dificuldade circulatória, risco de trombose, e tudo mais. E a gente tem fatores genéticos também da parte de coagulação do nosso sangue. Então, às vezes, não tem o fator do cigarro, da bebida alcoólica, Nem de tudo isso, mas eu tenho o fator genético que eu herdo. Então, essa dificuldade dos fatores de coagulação. É aquilo quando a gente faz um corte, ele sangra por muito tempo e não para de sangrar, ou que coagula muito rápido. Muito rápido. Né? Então, tem que ser investigado. Então, a sua pergunta, quando você fala o que deve ser feito, então, você tem que ver se isso está constante. Se estiver constante, procurar um médico e vamos excluir. Investigar, tá? Agora, quando a gente abusar, se prepare, pegue o kit remédio mesmo e vamos tomar porque houve o abuso. Houve o abuso, não tem como, não existe milagre. O problema é quando a gente não está abusando e ela está ali persistente, daí tem que investigar. Né? Existe algum fator aí que... Ver se é alguma coisa genética, se é alguma coisa que você está fazendo de errado. Às vezes, uma coisa tão simples, né, como a questão não estou dormindo direito, meu travesseiro não está bom, poucas coisas você já melhora. Poliana, eu acho legal falar que isso passa muito despercebido. Existe também aquela história de que as pessoas só tomam remédio para verme quando é criança ou para cachorro. Mas os adultos não tomam. E aí a gente fica tempo sem tomar remédio para verme. Existe um verme que vai parar no cérebro, chamado neurocisticercose, que é muito comum, todo mundo acha que é uma coisa muito rara, é muito comum, é um vermezinho que vai parar pela corrente sanguínea, pelo líquido do cérebro, e ele vai morrendo conforme ele está indo para a periferia, ele vai se calcificando. Nesse andar, nessa circulação, dá muita dor de cabeça, pode dar convulsão, pode dar aqueles desmaios, entendeu? E passa despercebido. E é um verme que você podia ter tomado remédio e matado. Todo ano. O ideal, então, é uma vez ao ano, doutora? 6 meses, mas ninguém acaba tomando. Então, pelo menos você já fizer uma vez por ano. Nós já tomamos, porque a pediatra das nossas meninas, elas passam para as meninas. Não adianta só a criança tomar, né? Então, ela já passa para nós que também. legal. Então, nós tomamos uma vez ao ano. Eu preciso A doutora tomar, Mônica Wenzel lá, querida. Tá. Ai, que medo de ter bichinho lá dentro. Tá vendo? Olha, tem que não é motivo de dor de cabeça. Não é só esse. Tudo bem. Tudo ótimo. Agora, não adianta pensar que toda dor de cabeça vai ser um vermezinho. Sim. Entendeu? A maior parte é tensional e privação de alimentação. Ficou muito tempo sem comer. Ou comeu alguma coisa que fez mal de algum jeito. Ou passou muito nervoso. Então, a dor de cabeça do final de semana. Passei estresse a semana inteira, no final de semana eu tenho dor de cabeça. Dói a cabeça. Olha, Bom, gente, fazer um intervalo rapidinho, aproveitar para você mandar sua mensagem. Vamos continuar o nosso papo sobre, né, AVC, os nossos cuidados com a saúde no geral. Terminar lá nosso artesanato e experimentar as delícias aqui. Tá tudo pronto aí já, gente? Olha lá que delícia. Olha que bonito que tá. Lá. Tá uma festa junina. Tá bom esse negócio aqui hoje, hein? Ó. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.